Gente, bom dia, tá tudo bem? Aqui é o Josué de novo. Nós já começamos a fazer a gravação desta aula 10 de Direito Administrativo 2. O tema ainda é ato administrativo. Nós estamos começando o terceiro roteiro do tema, do tópico, o ato administrativo, e nós vamos continuar a dar seguimento ao item mérito administrativo, ou mérito do ato administrativo. Eu, na aula passada, fiz várias referências a mérito no processo judicial, para identificar o mérito da ação, e a ideia foi fazer esse paralelo para mostrar que o mérito existe também no ato administrativo, do mesmo jeito que existe no ato jurisdicional ou no ato de direito privado. A diferença é que no ato de direito privado não existe discussão a respeito disso. No ato administrativo existe discussão, porque a discricionariedade, ainda que haja uma certa margem para o administrador se manifestar, ele está vinculado aos princípios de legalidade, moralidade, eficiência. Aliás, vamos colocar na ordem, que está na Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nenhuma discricionariedade pode ser feita de modo a desconsiderar, desprezar qualquer um desses princípios. E a supremacia do interesse público sobre o privado deve sempre ser a finalidade, ou deve sempre permear a busca pela finalidade pública em todo e qualquer ato do administrador. Ou seja, o mérito administrativo muitas vezes é determinado por lei, uma situação em que os atos são vinculados. Algumas vezes a lei permite, confere ao administrador prerrogativa para realizar o ato, mais ou menos dentro de certos limites, que ele que vai decidir, mas essa decisão não é arbitrária, essa decisão não é livre, ele possui todas essas restrições de direito público de modo a realizar o ato. E, independentemente disso, esta definição de como realizar o ato, quando realizar o ato, a maneira como ele vai proceder para que o ato se realize, se estiver dentro da lei, não importa ao judiciário, não importa ao cidadão se foi tomada a decisão A, B ou C. A decisão nesse aspecto, todas as decisões, quaisquer decisões tomadas pelo administrador para realizar aquele ato, são igualmente consideradas dentro da legalidade, e a discricionariedade, alguém ligou a água. E, enquanto isso, eu estou vendo aqui que uma pessoa perguntou se eu estou vendo vocês. Não, mas vocês, eu espero que estejam me vendo. Agora apareceu alguém com... Assim, professor, tá todo mundo aqui na sala com a câmera ligada. Eu não consigo ver nenhum de vocês. Não. A gente se preparou para fazer isso para o senhor? Como assim? Não tá vendo? Não, o sistema só me permite ver um de vocês de cada vez, então precisa fazer barulho para aparecer. Eu estou vendo a Gabriela agora, eu estava vendo outro. É muito legal ver alguém, vocês não fazem ideia como é mais legal ver alguém. Muito obrigado. Todo mundo hoje sem pijama, então? Sim, a gente fez só a parte de cima, na verdade. Eu também. Que joia. Não, eu posso ficar em pé, vocês vão ver que eu estou adequadamente trajado, não tem problema nenhum. Pô, que legal, vocês estão aí hoje. A aula fica... Pena que eu não consigo ver todos vocês, a plataforma não permite que eu os veja todos. Quer dizer, deve ter algum botão que vocês com 20 anos de idade apertam e isso acontece, mas eu não sei como fazer isso. Professor, na verdade, aparece quando você tem o aplicativo do Teams. Aí você consegue baixar ele no seu computador e aí você consegue enxergar todo mundo que está com a câmera ligada. Aparece, acho que até 9. Puxa vida, eu prometo que na próxima aula eu estarei com o aplicativo baixado. É que eu entro no site da PUC para fazer a busca do aplicativo, mas eu vou instalar o aplicativo no computador e a partir da aula que vem eu farei isso. Mas é muito legal ver todos vocês aí, viu? Muito obrigado. A Bruna foi muito gentil também. Quem quiser bater palma aí, olha só, a Thaís tem o aplicativo, um monte de gente. Eu vou recortar essa tela que a Thaís mandou e colocar só para ficar olhando para vocês. Muda tudo, fica muito legal. Vocês não fazem ideia. Quer dizer, mudar tudo mesmo, poderia chegar a vacina e a gente poder se reunir. Mas muito obrigado, estou feliz da vida. Obrigado mesmo pela gentileza.
Agora que a surpresa foi feita, eu fiquei mais feliz, eu posso continuar a aula? Pode, fica à vontade. Tá bom, vamos lá. Quando nós falamos de discricionariedade, ela sempre está vinculada a apenas dois elementos dos 5 que compõem o ato administrativo. O primeiro elemento é o motivo e o segundo elemento é conteúdo ou objeto. A doutrina costuma utilizar mais objeto, é minoritário o pessoal que usa conteúdo. Então, aliás, eu lecionei para vocês anteriormente apenas objeto, então vamos continuar com motivo e objeto. O motivo, para vocês se lembrarem com tranquilidade, tem a ver no processo judicial com a causa de pedir. São os pressupostos de fato e de direito que conferem ao ato os fundamentos pelos quais ele pode ser realizado. Como o ato administrativo ele aplica a lei de ofício, é preciso que se defina qual é a lei ou qual é o texto normativo ou qual é o dispositivo de lei que deverá ser aplicado de ofício ao caso concreto. Ou seja, é preciso que haja a definição da lei e que haja o enquadramento do fato ou a subsunção do fato à norma para que o ato administrativo possa acontecer, para que a lei possa ser aplicada de ofício. Mais ou menos como vocês aprendem em processo ou em estágio docente em estágio de processo na faculdade, em que, quando vocês têm que fazer uma petição inicial, vocês colocam sempre os fatos, os fundamentos de direito e em seguida o pedido, ou seja, a causa de pedir necessariamente mostra que vocês têm base normativa para enquadrar um fato e ter uma conclusão que é o seu pedido. A contestação segue a mesma estrutura e a sentença judicial também. Aí é apresentada a parte do histórico. A gente brinca que o histórico é colocado para mostrar que o juiz efetivamente leu o processo, ou os mais maldosos vão dizer que alguém leu para o juiz e escreveu lá o relatório, mas efetivamente há o fundamento da decisão e os motivos de fato e de direito são apresentados, onde o juiz expressa o seu convencimento a respeito daquela situação, e o dispositivo é exatamente a decisão, é a norma pela qual foi aplicada a lei ou o ordenamento jurídico àquele caso concreto. Então, o motivo sempre é o elemento que indica os pressupostos de fato e de direito. Muitas vezes, nos atos vinculados, ou seja, em todos os atos que são vinculados, o ato identifica qual é a lei ou o texto normativo a ser aplicado especificamente naquela situação. O administrador não possui nenhuma margem de manobra, não possui, entre aspas, nenhuma liberdade para decidir como aplicar aquela norma. Os antigos, se eles tivessem noção de tecnologia, se eles tivessem noção de ficção científica naquela época, eles diriam simplesmente que um robozinho, uma inteligência artificial poderia perfeitamente fazer a aplicação do fato à norma, porque seria algo automático, seria algo feito de maneira sistêmica, não há nem por que pensar. Qualquer máquina, qualquer equipamento poderia aplicar a lei de ofício, exatamente naquela ideia de que o juiz era a boca da lei. O juiz não precisava pensar, o juiz precisaria apenas proferir a lei que já estava dada pelo legislador. O administrador só precisaria proferir a lei que estava dita pelo legislador para aplicar a lei de ofício. Só que nos atos discricionários, muitas vezes nós temos pressupostos de fato e de direito que são ou indeterminados, ou seja, devem ser determinados pelo ato administrativo, e muitas vezes o administrador precisa descrever a situação fática de maneira a realizar a aplicação daquela norma, ou seja, os fatos, eles não são tão óbvios assim. Nós olhamos para a realidade fática e muitas vezes identificamos alguma coisa diferente do que efetivamente acontece ou que efetivamente foi compreendido pelas outras pessoas. Essa é a grande questão da versão dos fatos. A única diferença é que o administrador ele tem a prerrogativa de decidir o que são aqueles fatos. Ele tem a prerrogativa de entender a realidade daquele jeito e ele é útil, ele, como diz um amigo meu, ele tem o direito de errar por último dentro do direito administrativo. Do mesmo jeito que o judiciário tem o direito, entre aspas, de errar por último no processo judiciário. Pode até ser que ele não tenha identificado a realidade tal como efetivamente ela ocorreu, mas ele descreve a realidade, ele relata a realidade de um determinado jeito e aplica a norma segundo aquela realidade que ele declarou.
pode acontecer da realidade do processo não ser exatamente a realidade que efetivamente aconteceu, mas para que o ato jurisdicional ou para que o ato administrativo efetivamente seja aplicado, a autoridade precisa fazer este exercício e esta identificação acaba sendo feita discricionariamente por ela. Claro que se por acaso a coisa é vermelha, ele diz que a coisa é azul, obviamente se trata de um erro ou de um daltonismo, mas se por acaso há nuances que podem ser identificadas de um jeito ou de outro, isso não pode ser entendido de forma alguma como algo ilícito, foi apenas uma forma de compreender a realidade poderia ser entendida daquele modo, não houve falha, não houve falta, não houve maldade, simplesmente a coisa foi entendida de um jeito, e aquele jeito de entender a realidade nada mais é do que a identificação dos pressupostos de fato. Mas veja, todo processo que envolve impessoalidade, o administrador público não tem que buscar a vontade dele, pessoa, agente público que realiza o ato administrativo, ele tem que buscar o interesse público e pela impessoalidade ele vai identificar o ato com a maior quantidade possível de elementos. Assim como no processo judicial ou no processo administrativo, pela razoabilidade, o administrador, aquele que vai decidir o que fazer, ele necessariamente precisa identificar a situação a partir dos elementos trazidos pelas partes. É razoável decidir dentro daquela estrutura de compreensão da realidade trazida tanto pelo autor quanto pelo réu. E aqui dentro dessa realidade apresentada pelas partes, é razoável decidir. Ele seria irrazoável ou estaria contra o princípio da razoabilidade se, posta a realidade das partes aqui neste círculo, o administrador ou o juiz resolva decidir aqui, em algum outro lugar, fora dos limites apresentados pelas partes. As partes se reconhecem em um determinado local, e aí vem um administrador ou juiz e decide fora desses limites. Isso é uma afronta ao princípio da razoabilidade, e claro que isso é uma afronta à compreensão da realidade, seria um motivo completamente falso, ok? E às vezes nós temos, o juiz aplica certas leis que ou elas já não são mais válidas, ou elas foram revogadas, ou elas têm uma interpretação completamente equivocada, e esse motivo que ele apresenta também deve ser entendido como um motivo falso. Desculpa, oh meu Deus do céu, falso ou é um motivo inválido. Falsidade e veracidade são adjetivos relacionados ao mundo real, validade e invalidade são adjetivos relacionados ao mundo do dever ser, ao mundo normativo. Me perdoem, já está feita a correção. Quando nós falamos de objeto, nós efetivamente pensamos no efetivo resultado. Eu coloquei no roteiro efeito, mas você pode entender como resultado ou como consequência. Aquilo que deve acontecer na vida real é aquilo que nós queremos do ato administrativo. O ato administrativo, ele não serve apenas para ser declarado e colocado num quadro. Ele deve ser declarado e realizado na vida real. Aliás, realizado na vida real ficou horrível, vocês me perdoem por isso. E o efeito jurídico do objeto, ou seja, o que ele vai transformar na realidade, é justamente o objeto dele. E é muito fácil identificar o objeto de um ato, porque necessariamente, ou não vou colocar necessariamente, mas quase sempre, o ato administrativo, ao ser escrito, no título vem o objeto. Ato de nomeação de servidor. Ele está realizando um ato cujo objeto é nomear uma pessoa como agente público. Ato puxa vida, qual é o nome do que se dá? Autorização de férias. Você sabe exatamente que o objeto daquele ato é dar férias a um servidor público. Autorização de início de licitação. A autoridade pública baixa um ato determinando que uma licitação pública, ou se quiser, um processo seletivo, um concurso público, um processo administrativo disciplinar será instaurado. Ou seja, o objeto é justamente o resultado que se espera pela realização das ações do administrador no caso concreto. Administrar é aplicar a lei de ofício. E esse aplicar a lei de ofício, aplica-se a lei num determinado conteúdo, e aquele conteúdo é o objeto. Aliás, é bem complicado isso, mas eu vou tentar deixar bem tranquilo. Quando nós falamos do início, ou dos princípios, ou os meios pelos quais o ato se realiza, nós estamos falando dos motivos. Ou seja, é preciso que para o ato realizar, haja um motivo, ou seja, haja uma justificativa jurídica, e haja uma situação fática enquadrada
por essa justificativa jurídica, ou seja, o motivo está no início dessa linha que vai do motivo até a finalidade a ser atingida. E o ato administrativo ele vai ser identificado em um momento qualquer desta linha, que vai do motivo até a finalidade. O ato, o que o administrador faz, precisa necessariamente ser uma linha reta entre o motivo, a justificativa normativa para a realização daquele ato e a finalidade pública a ser atingida. Ok? E esta linha, esse conteúdo e esse fundamento, ora, está totalmente definido pela lei, e aí nós temos um ato vinculado, ora, o administrador tem alguma margem de manobra no motivo, ou alguma margem de manobra no conteúdo ou no objeto, para que a finalidade pública seja sempre atingida. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou confundindo ou estou conseguindo ir segundo o roteiro, alguma dúvida, eu estou à disposição. E é muito bom ver vocês aí balançando a cabeça hoje, viu? Vamos continuar, então. Olha, ainda na página 1 do nosso roteiro 3, último parágrafo. Se a lei confere ao administrador margem para decidir em que situações a lei deve ser aplicada, em que condições a lei deve ser aplicada, que é o motivo, e ou se dá margem para decidir qual é o objeto, determinável e não determinado, porque se tiver determinado pela lei, o ato é vinculado, né? Dentre vários, para atender a finalidade pública do ato, estamos diante de ato discricionário. Após o administrador declarar as situações, as condições e o que será realizado pelo ato administrativo, o administrador se vincula aos termos de sua decisão. Gente, fazendo uma comparação bem bobinha, mas ela costuma funcionar, eu acho que todo mundo já jogou sinuca ou já tentou jogar sinuca. Quando, assim, o jogo oficial de sinuca, você é obrigado a cantar, você tem que dizer qual é o ato que você vai realizar. Se você fala assim, eu vou encaçapar a bola, gente, a bola azul na caçapa do canto, e você joga, e a bola azul não cai na caçapa do canto, ou outra bola cai em qualquer outra caçapa, você teve o ato invalidado, aquela jogada não valeu. Você é obrigado a dizer antes, você é obrigado a declarar qual é o motivo e qual é a finalidade que você pretende atingir. A finalidade é sempre dada pela lei. O administrador, ao realizar um ato, ele precisa dizer qual é a finalidade pública que ele precisa atingir, ou que ele visa atingir, com aquele ato que ele vai realizar. Ele precisa dar um motivo para atingimento daquela finalidade. Ou seja, tudo isso, pelo princípio da publicidade, tudo isso pelo elemento forma, são condições necessárias para que o ato administrativo possa ser controlado. Aliás, não só o ato administrativo, todo o ato público. O judiciário, ao decidir uma sentença, o juiz, eu não me lembro agora o artigo da Constituição, acho que é 92 ou 95, não vou lembrar, está na lei orgânica, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, existem inúmeras normas que dizem assim, juiz, se não houver a fundamentação da sua decisão, a sua sentença é nula de pleno direito. É preciso dar o fundamento. Claro que o juiz, ele tem, eu vou usar aspas aqui, discricionariedade judicial para usar do ordenamento jurídico como um todo para formar o seu convencimento e aplicar a lei ao caso concreto. O administrador público, ele não tem todo o ordenamento jurídico à sua disposição. Ele tem as leis ele tem, cada administrador público possui um determinado conjunto de leis que esse administrador especialmente é competente para aplicar. Nenhum administrador é competente para aplicar todas as leis do mundo. Ok? Aliás, nós entendemos isso em processo judicial quando falamos de medida de jurisdição. O juiz da vara civil, embora ele tenha passado num concurso, ele poderia realizar uma quantidade enorme de atos judiciais, ao ser designado por uma determinada jurisdição, ele fica vinculado a determinadas normas de aplicação. Não dá para o juiz de direito aplicar normas de direito do trabalho. São duas realidades normativas distintas. Então, isso acontece também na administração pública. Os administradores possuem, cada qual, determinadas leis que sua competência o autoriza, ou determina, ou obriga a aplicar de ofício. E ele precisa sempre explicar, na hora de aplicação do ato, por que ele realiza aquele ato, qual a norma jurídica, qual a lei que ele utiliza para realizar a aplicação daquele ato e qual finalidade pública ele visa atingir. Por que ele precisa falar tudo isso? Para que nós, cidadãos, que recebemos aquele ato na cabeça, ou para que o servidor público subordinado que recebe aquela
decisão na cabeça, saiba que o que o administrador está fazendo é algo voltado à impessoalidade, voltado ao interesse público, voltado à supremacia do interesse público e não um arbítrio, um capricho, uma vontadinha daquela pessoa que naquele momento é administrador. Ele está realizando aquilo porque ele deve realizar aquilo, porque a lei determina que naquela situação ele precisa fazer aquilo sob pena dele sofrer improbidade administrativa, sob pena dele se submeter a uma ação de crime contra a administração pública. Ele faz aquilo visando o interesse público. Se por acaso, ao buscar o interesse público, interesses privados, interesses particulares são deixados de lado ou são, às vezes, até atropelados, isto, veja, ele não está atropelando o interesse seu pelo prazer de atropelar um interesse seu. Ele atropela um interesse seu porque, infelizmente, está no caminho da realização de um bem maior, de um interesse público que ele deve perseguir. Numa situação de conflito entre interesses privados e interesses públicos, claro que direitos fundamentais nunca deverão ser passados por cima. Caso o administrador não reveja a situação dele, ou caso ele considere que aqueles interesses privados não são tão relevantes assim, e ele continua fazendo o trabalho do jeito que ele entende que deve ser feito, cabe controle judicial. E o único jeito de fazer o controle judicial adequadamente é apresentar ao juiz o motivo do ato administrativo, o conteúdo, o objeto do ato administrativo e a finalidade. Se nós pudermos, como cidadãos, mostrar que não há uma linha reta entre motivo, objeto e finalidade, se nós mostrarmos que a finalidade está aqui, o motivo está aqui e o objeto está aqui, a gente mostra que não há uma linha reta e que houve, como aqui a linha reta seria esta, houve um desvio do administrador, e aqui mostra claramente, neste gráfico que eu brinquei aqui com as mãos, mostra que o administrador não buscava o interesse público, mas ele buscava, fingindo atingir o interesse público, acabar com o interesse meu particular. O controle administrativo passa necessariamente pela declaração das situações, das condições em que o ato deve ser realizado. E depois que o administrador declara o ato discricionário, depois que ele escreve, vou realizar este ato discricionário, claro que não vai escrever desse jeito, tá bom? Ele nunca vai escrever assim, vou fazer o seguinte ato discricionário, 2 pontos. E isso nós fazemos aqui na academia. Ele, quando realiza na prática um ato administrativo, ele simplesmente fala, a autoridade, ele não vai falar desse jeito, mas ele assina como autoridade competente, apresenta o ato em determinada forma, apresenta quais os fundamentos de fato e de direito do seu ato, qual é o objeto dele e qual a finalidade atingida. Ele escreve isso, ele não vai dizer assim, este ato é discricionário. Mas nós vamos entender que aquele ato é discricionário porque ele tinha a prerrogativa de completar o motivo, ou tinha a prerrogativa de completar o conteúdo, o objeto, e a lei o autorizava a fazer daquele jeito. E a lei autorizando a fazer daquele jeito, ele fez. Mas ele deverá realizar na prática o ato que ele declarou. Se ele escreve alguma coisa, olha, eu vou fazer o seguinte ato discricionário, e na prática ele realiza outra atividade que não dá para colocar, comparar e ser a mesma coisa, ou seja, está escrito algo e foi feito outra coisa, é perfeitamente possível controlar esse ato que, embora fosse um ato discricionário, e ele poderia realizar o ato discricionário do jeito que ele quisesse, a partir do momento que ele escreveu e disse, vou realizar o ato discricionário X, ele está vinculado, ou vamos melhorar o termo, ele está debaixo da teoria dos motivos determinantes. Ele se comprometeu a fazer tal coisa, ele prometeu realizar o ato discricionário tal qual ele assinou, e aconteceu outra coisa. Isto aqui, que aconteceu, deve ser anulado, isso aqui deve ser desfeito, isso aqui deve ser desconsiderado, e outra aplicação do ato deve acontecer exatamente do jeito que foi prometido. Vou dar um exemplo de ato discricionário para vocês, super interessante. Semana passada, eu havia apresentado no início das aulas presenciais para vocês uma determinada quantidade de formas de avaliação. E, basicamente, as nossas avaliações seriam por prova. Só que, por força da pandemia, etc., eu cheguei até vocês e disse, olha, gente, eu vou fazer uma avaliação de outro jeito. Eu alterei a avaliação. Se eu, por acaso, e eu escrevi, falei, gente, a avaliação vai ser desse jeito agora. Se por acaso eu tivesse feito uma avaliação diferente da que eu prometi para vocês, aquela avaliação poderia perfeitamente ser considerada nula, porque eu disse algo e não cumpri.
Eu tinha a prerrogativa de avaliá-los, tanto por prova quanto por trabalhos. Mas, por força da pandemia, a prova escrita, a prova realizada presencialmente ficou completamente prejudicada. Mas vamos imaginar que eu pudesse escolher uma das duas. Acabou a pandemia, graças a Deus. Gente, eu prometi para vocês que eu ia fazer trabalhos. Chego lá no meio da... Olha, gente, agora acabou a pandemia, eu vou fazer uma avaliação. E não escrevi isso previamente. Vou fazer uma avaliação com vocês escrita. A sala poderia falar, professor, mas está escrito aqui, nós nos preparamos para fazer os trabalhos. Nós já fizemos os trabalhos. Já está escrito, já está determinado que a avaliação é dessa. Veja, eu estaria vinculado, eu estaria determinado a agir da forma que eu havia registrado. Vou dar um outro exemplo bem interessante de ato discricionário. Existem 2 atos que são discricionários, mas é muito comum vocês verem por aí gente dizendo que são atos vinculados. Exame de habilitação para você ter direito de dirigir e exame de ordem para você, bacharel em direito, poder realizar se tornar advogado. A lei, ela não vincula o administrador do Conselho Nacional de Trânsito e não vincula a OAB a realizar uma forma pré-determinada, ele não dá o fundamento preciso de como deve se dar a habilitação para dirigir e a habilitação para ser advogado. A lei diz, Conselho Nacional de Trânsito, decida como vai ser o exame. OAB, decida como vai ser o exame. E todo ano, o Conselho e a OAB definem, ou fazer exatamente como no ano anterior, ou criar um novo edital, um novo ato a partir do qual o exame será realizado. Quase 30 anos atrás, quando eu fiz o meu exame de ordem, havia 3 fases. A primeira fase era múltipla escolha, a segunda fase podia escolher, acho que em 3 áreas e fazer uma prova escrita, e depois vinha a prova oral. Essa prova oral não existe mais, e quem deixou de fazer a prova oral e passa no exame de ordem, é tão advogado quanto quem fazia exame de ordem antes. E é tão advogado quanto quem se formou em direito antes de 1973 e ainda não havia exame de ordem. Veja, o procedimento para realizar é feito de uma maneira... e como é muita gente fazendo tanto o exame de ordem quanto o exame de habilitação, tanto o Conselho Nacional de Trânsito quanto a OAB baixam atos normativos, atos administrativos normativos, explicando para as pessoas quais são as condições, ou seja, melhor dizendo, quais são os motivos, né, de fato e de direito para a pessoa ter o direito, para a pessoa poder ser admitida aos quadros da OAB ou ter a habilitação. Quem fizer tal prova de tal jeito, quem passar na prova prática de tal jeito, quem conseguir responder determinado número de questões. Ao final, se tiver uma nota X, dessa nota X para cima, essa pessoa está aprovada. Se por acaso você tem inimizade com o presidente da OAB, da seção de São Paulo, a seção federal, onde você realizou a prova, e a sua carteira de advogado é retida por qualquer motivo, veja, essa retenção, ela só seria válida se ela tivesse de acordo com a norma posta pela OAB ou pelo Conselho Nacional de Trânsito para aprovar ou reprovar candidatos. Se por acaso você passou na prova exatamente do jeito que está dito e a OAB não lhe deu a carteira, isso é ilegal. Ela está, a partir do momento que ela baixou a norma própria, dizendo, eu me comprometo, eu me obrigo, eu estou vinculado ou eu estou determinado a agir de acordo com a norma que eu baixei. E se você cumpriu a norma, a administração pública é obrigada. Ela está determinada por si própria a fazer o que ela havia pré-determinado ao descrever o seu ato discricionário. O ato é discricionário na sua produção, mas na realização é sempre vinculado. Na aula passada eu até brinquei com uma aposta de quem perder paga uma determinada quantidade de garrafas de cerveja para o vencedor. Como não houve a definição de qual cerveja foi decidida, pela teoria das obrigações, o devedor tem o direito de escolher a marca de cerveja, e ele, como uma pessoa sábia, vai escolher a marca mais barata. Claro que se por acaso as pessoas tivessem decidido previamente qual seria a marca da cerveja, não poderia, olha que interessante, nem entregar uma cerveja importada. Vamos fazer um outro exemplo. Nós apostamos uma garrafa de vinho. Olha, existem vinhos brasileiros
aqueles tintos de mesa, suave, cheio de açúcar, que é vinho, está escrito na garrafa, vinho. Se você não falou que a aposta era uma garrafa de vinho francês, uma garrafa de vinho chileno, aquele vinho que você achou lá no supermercado e comprou de garrafão, serve para você completar o ato. O administrador, ao dizer qual vai ser, de que jeito vai ser, como vai ser, quando vai ser, e ele escreveu isso, ele acabou de determinar o seu ato, de modo que é possível, até mesmo por mandado de segurança, exigir que o administrador cumpra aquilo que foi determinado por si próprio. O ato discricionário, ele obriga a realização pelo administrador. A partir do momento que o administrador... Veja, qual que é a grande diferença do ato discricionário para o ato vinculado? Se vocês puderem anotar ao lado do roteiro, é importante. O ato vinculado obriga ao ato administrativo, o ato administrativo vinculado obriga o administrador a agir desde sua fixação pela lei. A lei manda o administrador realizar o ato vinculado desde quando a lei foi escrita. O administrador não tem opção, ele não tem margem de manobra para aplicação daquele ato vinculado. A lei manda que ela seja aplicada de ofício. Porém, no ato discricionário, a lei passa para o administrador a prerrogativa de completar o comando normativo. Acho que o melhor exemplo é o comandante do destacamento que faz a segurança do movimento puxa vida, da passeata, poderá dissolver a passeata em caso de tumulto. Veja, o comandante do destacamento, a partir do momento que identifica uma situação de tumulto, ele vai agir. Claro que depois, como isso, ele precisa depois explicar o que foi o tumulto, por que ele fez, quando é que fez, mas o ato discricionário, ele vai ser completado pelo próprio administrador. Ele vai ser descrito pelo administrador. E assim que fica descrito, o administrador se obriga a realizar aquele ato exatamente como se tivesse vindo da lei. Só que quem completou aquilo foi ele. Quando um aluno de direito vai realizar o exame da OAB, a impressão que ele tem é que ele está vendo a administração pública, ou melhor, ele está vendo a OAB cumprir um ato vinculado, porque o ato já está completamente fechado. Tudo está sendo realizado como se fosse determinado pela lei. Mas a lei, ela era ampla e foi completada pelo edital baixado pelo Conselho Federal da OAB. É perfeitamente possível que o Conselho Nacional de Trânsito mude a forma de verificação de habilidades para dirigir. Eu, quando realizei meu exame de habilitação, e lá se vão 30 anos, ele tinha uma quantidade muito diferente de testes que hoje são aplicados. E eu tenho minha carteira de habilitação e hoje as pessoas têm a carteira de habilitação do mesmo jeito, porque elas passaram no teste previsto em lei e o teste definido, completado, finalizado pelo administrador. Então, veja, o ato discricionário não é um ato de maior liberdade do administrador. O administrador continua vinculado à finalidade pública, ele continua vinculado ao dever de realizar o seu ato, não é porque o ato é discricionário que ele pode... Aliás, isso é maravilhoso, se alguém quiser fazer um TCC nesse sentido, se alguém quiser fazer mestrado nesse sentido, é uma das grandes questões do direito administrativo. O ato discricionário, se a lei manda o administrador realizar um ato discricionário, ele tem que realizar aquele ato. O ato discricionário não é discricionário a ponto do administrador decidir não fazer. Eu achei melhor não fazer. Eu achei conveniente e oportuno não realizar o ato. Puxa vida, a lei mandou realizar o ato. E quando a lei manda realizar o ato, o administrador tem que se virar, ou, como diz aí no popular, se virar nos 30, para realizar o ato da melhor maneira possível. Ele não tem a prerrogativa de decidir não fazer o ato, porque o ato é discricionário. Discricionariedade não é essa liberdade de não fazer. A discricionariedade é uma imposição a mais. É mais ou menos a namorada falando para o namorado, eu quero que você faça tal coisa. E não explica direito o que é para fazer, o cara fica doido. Mas não fazer não é opção. O namorado tem que realizar o ato, e tem que se virar, e tem que achar a melhor maneira possível de fazer aquilo. Não sei se os exemplos foram bons, se foram ruins, mas se a gente não entendeu, a gente volta. Tá tudo bem? Esse silêncio retumbante, essas carinhas que nem se mexem, tá tudo bem? Professor, eu só tenho uma dúvida. Como que eu vejo isso na prática? Por exemplo, a lei ela vai dar
uma determinação para o administrador, mas vai deixar ao arbítrio dele como ele vai fazer essa aplicação? Isso que eu não entendi na prática. Como que vai estar nessa legislação? Não. Por favor, risca, tá? Arbítrio é contrário à legalidade, então não usa arbítrio. O administrador, como pessoa física, como pessoa natural, tem sentimentos, etc., e ele não é um robozinho. Ele sempre... Veja, nós estamos sujeitos a erros, né? O administrador também vai errar. E olha que interessante. O administrador, ao errar tentando acertar, ele não vai ser... não há possibilidade jurídica dele ser preso, dele ser condenado por improbidade administrativa. O administrador público ele só vai ser preso ou condenado se houver desonestidade. O erro... Claro, o erro grosseiro pode ser objeto de discussão, ele vai ter até que restituir os cofres públicos, etc. Mas, veja, é da natureza humana errar é humano. Sabe? Então, veja, nós podemos errar. Ele também pode. O que ele não pode, ou o que ele não deveria, é buscar o erro. O que ele não deveria é buscar fazer a coisa de maneira diferente do que foi determinado completamente pela lei, ou direcionado pela lei, e permeado pela busca do interesse público. A lei, e aliás a gente tem vários tipos de lei que o professor de Direito Penal gosta muito de apresentar para nós no silogismo. Matar é crime, Joãozinho matou, logo ele tem que ser preso. Ou seja, dá a impressão que se ficar... É uma situação de silogismo em que, se Joãozinho ficou provado num processo penal de ampla defesa que ele realizou o ato de homicídio, a conduta típica de homicídio, existe uma lei que deve ser enquadrada no caso concreto e o juiz, assim, mesmo um robozinho aqui teria que condenar o Joãozinho porque ele ficou enquadrado. É uma situação completamente vinculada. Porém, existem situações, e a grande maioria das nossas situações reais, nas condições normais de temperatura e pressão, a discricionariedade é muito mais presente do que a vinculatividade. Há muito mais situações em que a lei confere ao juiz e ao administrador alguma coisa assim, vê aí o jeito que você acha melhor aplicar a lei nesse caso concreto. Fecha aspas. Na grande maioria das vezes, e tem uma coisa complicada também, os manuais de direito administrativo costumam, e os professores de direito administrativo costumam explicar mais ou menos assim, e eles estão certos na maioria das vezes, tá bom? Olha, quando a lei disser assim, o administrador deverá fazer tal coisa, costuma-se usar essa formatação para atos vinculados. A lei manda, então quando a lei manda, assim, deverá fazer. E quando é discricionário, a lei diz assim, o administrador poderá, Então, são situações em que fica mais claro que o administrador tem o dever de fazer o que a lei mandou, e o poderá. Mas, cuidado, porque às vezes está escrito um poderá. Nós temos mania de usar pode no lugar de deve e vice-versa. A criança está fazendo uma coisa errada, e você fala, você não pode fazer isso, mas ela está fazendo. Mas eu fiz, como é que eu não posso fazer? Ela não deve fazer aquilo. Poder tem a ver com capacidade na realidade. Nós não podemos andar no teto, certo? Nós não devemos andar na grama, certo? Mas se tiver grama no teto, nós não vamos poder andar nessa grama no teto porque é impossível. O dever tem a ver com validade, tem a ver com proibições ou com imposições. O poder tem a ver com haja dentro das possibilidades. Vamos lá. O ato vinculado, ele, muitas vezes, a grande maioria, virá um deverá ao administrador e, geralmente, são condições taxativas. O administrador não tem como, eu vou ver se eu faço de outro jeito. Não existe essa possibilidade no ato vinculado. Mas olha que coisa interessante, né? Mesmo no ato vinculado, está escrito assim, o administrador deverá fazer tal coisa. Ele chegou no expediente naquele dia, abriu a ordem de serviço, está dizendo que ele deve fazer aquilo, e ele vai fazer aquilo no final do dia. Ele decidiu fazer aquilo dentro do expediente mais tarde, ele não fez imediatamente. Veja, ainda assim, ele tem uma certa prerrogativa de fazer mais tarde, fazer depois, mas ele tem o dever de realizar. Se ele não realizar, é prevaricação. Mas no ato administrativo discricionário, quando fala, olha, o administrador poderá fazer, ele tem talvez exemplos do que ele poderia fazer ou deixaria de fazer, segundo o que está determinado pela lei.
Mas se a lei fala assim, olha, você deve fazer tais coisas, tá? Poderá fazer tais coisas, isso melhor no discricionário. Ou você não poderá fazer coisas nesse sentido, significa que há outras também que ele vai entender que se incluem, que estão ali naquela lista ou não. E às vezes não tem lista nenhuma. Às vezes você, olha, fica ao entendimento do administrador a fazer tal coisa. Mas veja, quando a lei diz que ele deve realizar, ou que ele poderá realizar daquele jeito, segundo o seu melhor entendimento, ele está dentro dos limites da legalidade, ele está dentro dos limites da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Ele não tem liberdade, autonomia da vontade, ele não tem não é uma situação de direito privado que ele faz o que ele achar melhor. O juízo de valor, o juízo de achar melhor é dado pela lei e é dado pela finalidade pública, é dado pelo interesse público que deve ser sempre supremo. Não sei se eu me fiz entender, Bruna. Deu para entender sim. Obrigada, professor. O Leonardo, nosso querido keelseniano, apresenta aqui. Professor, nós podemos usar a teoria da moldura de Kelsen para compreender a discricionariedade do ato administrativo? Sim, nós podemos. Eu diria até que nós devemos, mas deixa isso de lado, porque você pode usar o Hart, você pode usar outros autores, você pode usar o Off-Ross, então sim, você pode, você fica à vontade. O Kelsen, ele costuma funcionar na maior parte das vezes, e aí ele funciona muito bem. A diferença é que o administrador, ele não tem tanta... A margem de manobra do administrador é bem menor que a margem de manobra do juiz. O juiz tem o princípio do livre convencimento do juiz permite que o juiz ele vá muito mais longe nessa moldura, ele pode ignorar a moldura com muito mais facilidade que o administrador. O administrador, por ser autoridade, ele pode ignorar a moldura? Pode, o Kelsen já disse isso, mas existem controles judiciários, existem controles de legalidade que fazem o administrador olhar para a moldura com um pouco mais de cuidado do que o juiz poderia. Tanto que nós temos muito ativismo judicial, e isso é visto como algo inerente à realidade judiciária, e nós não vemos ativismo administrativo. Ativismo administrativo afronta o princípio da estrita legalidade. Mesmo que haja atos discricionários, em que haja uma ampla margem de juízo de valor do administrador para aplicar determinada lei ao caso concreto, ele ainda assim tem que aplicar aquela lei àquele caso concreto, e aquela lei àquele caso concreto, e a moldura dada pelo legislador costuma ser de cumprimento obrigatório, sob pena de haver controle judicial e o judiciário impor. Aquela moldura que, meu Deus, está gravando, mas eu vou falar, aquela moldura que o judiciário finge que não vê para ela gosta de impor essa moldura para o administrador. O princípio do self-restraint é aquele princípio do direito norte-americano que muitas vezes poderia ser aplicado no direito europeu, aquele princípio pelo qual o judiciário compreende a existência dos poderes, compreende a existência de certos limites e se põe no seu devido lugar para não ultrapassar aqueles limites. Eu não gosto muito das aulas do Lenny Streck, mas eu gosto muito de uma expressão que ele cunhou tempos atrás, que é o panprincipiologismo. O juiz, o administrador, eles gostam muito de criar ou de declarar a existência de princípios implícitos, que às vezes são mais importantes que os princípios constitucionais postos pelo poder constituinte originário, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e a partir desse novo super princípio que ele criou, direcionar toda a interpretação da lei de um jeito que só ele entende daquele jeito. O problema é quando isso acontece no STJ ou no STF, aí nós temos o que se chama overruling, mas faz parte das regras do jogo. Não sei se eu expliquei, eu não sei se eu te confundi, Leonardo. Se você quiser falar, estou à disposição. Mais alguma dúvida até aqui? Estou à disposição. Ok, vamos dar continuidade então. Vou ler o último parágrafo do item 10, que está aí na página 2, bem no alto. A questão mais importante relativa ao mérito administrativo repousa no princípio da harmonia e interdependência dos poderes políticos. O Estado confere ao administrador a competência para decidir o mérito administrativo.
não sendo autorizado a um juiz que substitua a decisão do administrador, salvo, é claro, em situações de ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo. Gente, se vocês puderem pintar de amarelo tudo isso que eu falei, a partir de o Estado, é maravilhoso. Pela tripartição dos poderes, o Estado possui 3 poderes políticos que são hierarquicamente iguais. Não existe um maior que o outro, eles apenas exercem funções diferentes. O legislador é sua excelência, assim como o juiz é sua excelência, e como o administrador público, o chefe de Estado é sua excelência. Não há hierarquia entre eles. E não havendo hierarquia entre eles, o Estado atribuiu a cada um competências distintas. Cada um exerce funções próprias dentro da democracia, própria da República, própria do Estado. A função do administrador é aplicar a lei de ofício e quando houver juízo de valor para que ele seja discricionário, o juízo de valor do administrador é o juízo de valor do Estado. Não existe a possibilidade jurídica de o administrador ser discricionário, ou seja, achar melhor buscar o interesse público deste jeito, e aí vira um juiz, logo em seguida, no controle de legalidade, e fala assim, eu não gostei desse juízo de valor do administrador, eu acho melhor fazer de outro jeito. Gente, o nome disso não é ativismo, o nome disso, eu não sei o que é. O juiz achou um jeito de substituir o juízo de valor de competência exclusiva do administrador público pelo juízo de valor próprio do judiciário, próprio daquele juiz, que não tem competência constitucional, não tem competência legal para substituir o juízo de valor do administrador. A competência judiciária é de dizer o seguinte, o que alguém fez é lícito, o que alguém fez é ilícito. Ou seja, se o juiz quiser controlar um ato discricionário, o que o juiz deve fazer é declarar a ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato discricionário. E fazendo isso, ele devolve, usando expressão futebolística, o juiz devolve a bola para o administrador e fala assim, administrador, chuta de novo. Mas veja, quem tem que chutar de novo é o administrador. O judiciário não tem a competência para querer marcar gol que o administrador não marcou. Quem decide discricionariamente como governar, como administrar, como realizar os atos da lei de ofício, que a lei manda... Veja, o legislador criou leis mandando ou determinando à administração pública que realize certos atos. Aí ela realiza um ato que alguém não gostou e pede para o judiciário fazer alguma coisa. Aí o judiciário responde, tá certo, aquele ato discricionário não ficou bom, não. Eu acho que não foi legal. Ou melhor, eu acho que não foi um juízo bem feito. Eu acho que esse juízo de discricionariedade não é o melhor possível. Eu acho que é melhor ser discricionário deste jeito. E aí substitui com essa decisão o ato discricionário do administrador. E esta decisão do judiciário foi completamente fora da constitucionalidade. Professor, eu já vi isso acontecer. Eu respondo para você, eu também já vi, tá bom? Mas eu não vou falar sobre esses casos concretos. Eu estou falando genericamente para vocês saberem que todo mundo sabe do que a gente está falando aqui. Veja, o judiciário, ele pode e ele deve, em situações em que um ato do administrador vinculado ou discricionário tiver ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar que esse ato seja jogado fora do ordenamento, como se esse ato jamais tivesse existido. Isso é função do judiciário, e o judiciário, está no artigo 5º, não me lembro qual é o inciso agora, me perdoem, mas ninguém vai tirar do judiciário a prerrogativa de avaliar lesão ou ameaça de direito. Se por acaso o ato discricionário for ilegal ou inconstitucional, é função do judiciário excluir aquele ato discricionário. Mas não é função do judiciário substituir o juízo de valor do ato discricionário. Não é função do juiz realizar atos que são de competência constitucional do administrador. Se vocês puderem ler, o livro é fininho. Foi traduzido do italiano para o português pela editora Sérgio Fabris. O nome do autor dá fome, é Capelletti. Vou escrever aqui no chat para vocês. Mauro Capelletti. É um grande processualista e constitucionalista italiano. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele tem vários livros pequenininhos. Ele trata de controle de constitucionalidade num livro, ele trata de justiça no outro, mas esse aqui, efetivamente, chama Juízes Legisladores. Ele tem outros maravilhosos. Por exemplo, ele tem um que eu acho um sarro, e também vale muito ler, mas os juízes legisladores, se vocês... é muito... meu Deus, 100 páginas é muito, não tem figurinha, demora bastante. Peguem o capítulo 3º. Ele trata de uma discussão entre o legislador e o juiz.
Ele não trata entre o administrador e o juiz, mas dá perfeitamente para entender que você pode, como administrar e aplicar a lei de ofício, você consegue fazer comparações muito interessantes entre as funções do juiz e as funções do legislador, ou entre as funções do administrador. Não existe a possibilidade jurídica do juiz achar que ele é o Superman, que ele é o Hércules, como dizia Dworkin, e com base no seu grande saber, chegar para o administrador eleito, ou chegar para o administrador técnico, que sabe, que estudou, que produziu, que sabe do que está falando naquela área. Não, você não sabe nada. Seu engenheiro de obras, você não sabe nada sobre obras. Eu, juiz que fiz direito, sei sobre obras. Você vai fazer a obra desse jeito que eu estou te mandando agora. Não faz sentido algum. Não faz sentido, mas infelizmente essas coisas às vezes acontecem. Veja, em termos jurídicos, em termos de teoria geral do direito, em termos de direito constitucional, em termos de direito internacional, em termos de direito intergaláctico, o Estado confere competência para o administrador para decidir o mérito do ato administrativo. Não confere para o juiz a prerrogativa de substituir o mérito administrativo. O juiz pode exclusivamente declarar que aquele ato discricionário é ilegal, é inconstitucional. Ele fazendo isso, o que acontece? Aquele ato do administrador é jogado fora e o administrador tem que realizar um novo ato. E esse novo ato poderá ser poderá ser submetido a controle judicial, e esse ato novo poderá ser declarado válido ou inválido pelo juiz. Aliás, o juiz está lá para isso, para declarar se os atos são válidos ou inválidos. O juiz tem a nobre função constitucional de exclusivamente declarar nulos ou válidos os atos realizados, tanto pelos privados quanto pelos públicos. Pelas pessoas de direito privado quanto as pessoas de direito público. É para isso que serve o judiciário. Você vai prestar concurso, você vai virar juiz, parabéns, Deus abençoe a tua caminhada, a tua ideia, a sua vocação, mas a sua função será declarar atos válidos ou declarar atos inválidos. A sua função não será substituir o juízo de valor de quem realizou aquele ato. Não é possível fazer isso. Ok? Mas nessa situação aqui o juiz criou uma... Veja, em situações de tutela de urgência, o juiz pode perfeitamente criar uma norma de proteção, uma norma de transição. Olha, esse ato aqui é inválido, mas para as pessoas que estão submetidas a esse ato, elas vão ficarem sem saber o que fazer, façam mais ou menos desse jeito, mas quando o administrador decidir finalmente como realizar, vale o que ele falou, não o que eu disse. Vou dar um exemplo sobre direito de greve. Está escrito na Constituição que todo trabalhador tem direito de greve. Só que não existe lei no Brasil ainda que regulamente a greve do servidor público. Aí a pergunta, todo servidor público tem direito de greve, porque está na Constituição, ou pelo princípio da estrita legalidade, como não há lei regulamentando o direito de greve do servidor, ele não tem direito de greve. Qual é a sua decisão? Professor, eu acho que é uma lei de eficácia imediata, o direito de greve. Eu acho que é uma lei de eficácia contida. Você já deve ter tido isso lá em direito constitucional, né? Então, tem que esperar a lei para que esse direito efetivamente se realize. Bom, houve inúmeros mandados de injunção sobre isso. E o STF, em todos eles, declarou que o direito de greve é um direito fundamental, é um direito de eficácia imediata, ou seja, o servidor público no Brasil tem direito de greve, quer o servidor queira, quer ele não queira, ele tem esse direito. E como não há uma lei regulamentando, o Supremo Tribunal Federal discricionariamente estipulou a forma de realização desse direito de greve. Só que quando houver uma lei do serviço público regulamentando a greve, adivinha o que vai acontecer com essas normas do STF? Vão todas cair, porque a que vai valer efetivamente é a lei e não a decisão do STF. Tudo bem até aqui? Ok. Bom, terminando aqui o que eu estava falando, né, sobre legalidade e constitucionalidade do ato administrativo. Fora destas exceções, o administrador, entre aspas aqui, tem total liberdade para decidir como completará o comando normativo. Na verdade, essa liberdade, que eu escrevi total liberdade, foi muito... faltou mesmo aspas, tá? Ele sempre está dentro dos princípios e dentro da busca do interesse público. A liberdade fora desse local, dessa área em que ele tem autoridade e competência para realizar os seus atos, fora disso aqui é arbítrio, fora disso aqui é ilegalidade, ok?
e diz, portanto, que o mérito administrativo é insindicável. Essa expressão é muito utilizada pelos constitucionalistas, né? Sindicabilidade e insindicabilidade do mérito administrativo. O juiz, se ele realmente é um juiz cumpridor da ordem jurídica nacional, ele não substituirá o mérito do ato administrativo por um juízo de valor próprio. Ele vai dizer que aquele mérito administrativo é ilícito e vai mandar o administrador fazê-lo de novo. Tudo bem? Sim, Aline, seria um ato cautelar do judiciário, você acertou. Essa norma discricionária do juiz, enquanto o administrador não baixar um novo ato, sem dúvida alguma. Existe um outro jeito de resolver isso, tá? Já faz um bom tempo que o judiciário gosta de utilizar a prerrogativa de conceder efeitos, puxa vida, desculpa, utilizar a modulação dos efeitos. Ele fala assim, olha, esse ato aqui, o jeito que o administrador fez é completamente ilícito, mas como nós não temos como fazer no lugar dele, esse ato ilícito, inconstitucional, vai continuar válido e eficaz por mais um tempinho. Eu dou 30 dias, 60 dias, 80 dias, sei lá, para o administrador substituir esse ato administrativo por outro, enquanto isso, esse ato ilegal que nós declaramos nulo de plano de direito vai continuar. Esse é um outro jeito do judiciário resolver a situação. Tá? A propósito, eu acho que vocês já devem ter visto isso, tempos atrás, existe um estado no Brasil, o estado mais novo do Brasil, é o estado do Tocantins. Até pouco tempo atrás, o estado de Goiás, o Goiás era formado pelo território do atual Goiás e de Tocantins, e houve, eu não me lembro agora, se pela Constituição ou por uma lei posterior, houve a cisão do estado, então a parte sul ficou Goiás e a parte norte ficou Tocantins. E o estado do Tocantins, faz uns 10 anos mais ou menos, baixou uma lei autorizando que o governador do estado nomeasse, sem concurso público, acho que 20 mil pessoas para cargos de serviço público, sem concurso público, para atuar no serviço público. O MP, se eu não estou enganado, foi o Ministério Público, achou aquela lei completamente inconstitucional, porque o artigo 37, inciso 2º da Constituição, determina que deve haver concurso público para provimento de cargos para trabalho efetivo, e ele não nomeou cargos de confiança, né? Ele nomeou, sem concurso público, professores, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, pessoas para trabalhar em escolas, em postos de saúde, hospitais, e também nomeou, parece que para a polícia. Gente, nomear sem licitação, sem concurso público, nomear de maneira livre, sem concurso, é algo excepcional, não é algo normal. E se você, por acaso, nomeia para um cargo, e esse cargo é de provimento efetivo, ou seja, ano que vem a gente vai ter aluno, né? Não adianta a gente nomear sem concurso público um professor para esse ano, porque ano que vem a gente vai precisar do professor para as crianças que vão chegar. Não adianta fazer um médico só para esse ano, porque ano que vem vai ter gente que vai precisar do médico também. Então, há necessidade de concurso público para que aquele médico possa se fixar, aquele professor possa se fixar na carreira e estar à disposição do Estado por todo o seu tempo de serviço. E, bom, essa lei foi considerada inconstitucional pelo MP e houve uma ação de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Eu acho que a juíza, a ministra que foi relatora, foi a Carmen Lúcia. E se vocês entrarem no Google, vocês vão conseguir chegar nessa ação, e se bobear, vocês vão conseguir chegar até na gravação do julgamento dessa ADI, que foi engraçadíssima. A ministra, ela estava inconformada com essa lei, onde já se viu 20 mil pessoas nomeadas sem concurso público para cargos de provimento efetivo.
professores, médicos, enfermeiros, policiais, precisa ter concurso público. Essas pessoas estão recebendo remuneração há 5, 10, não me lembro agora quanto tempo demorou para a decisão chegar, para o julgamento chegar até o STF. Isso tem que ser eliminado de pleno direito, tem que jogar essa lei no lixo da história, jogar fora essas pessoas que receberam a remuneração, elas têm que devolver tudo, porque isso é um absurdo. Gente, se ela pusesse aquilo na televisão e se apresentasse para candidata a qualquer coisa, ela ganhava, porque foi de uma verve, foi de uma busca de proteção dos princípios da legalidade e da moralidade, como nunca nós vimos. Foi maravilhoso. Aí levanta a mão um outro ministro, que eu prefiro não falar o nome, assim, ministra, relatora, está aqui no processo, está aqui nos autos, que todas essas pessoas efetivamente trabalharam e que sem essas pessoas, crianças não teriam aula, cidadãos não seriam atendidos nos hospitais, ou seja, eles efetivamente trabalharam durante todo esse tempo. E eles não são responsáveis, eles não são culpados pelo fato do Estado do Tocantins não ter feito o edital do concurso público para provimento regular dessas aulas. Eles não têm responsabilidade nenhuma por isso. Aí ela, então é verdade. Nossa, então houve trabalho, houve prestação de serviço público, houve continuidade de serviço público. Bom, então eu proponho que esse absurdo, que essa coisa nula, seja declarado nulo, só que tudo isso aqui vai continuar do jeito que está até o momento em que o Estado do Tocantins criar uma lei de concurso público, realizar o concurso público e substituir esses servidores pelos servidores concursados. E até aquele momento, esses concursados, esses não concursados, devem continuar recebendo sua remuneração como se concursados fossem. Gente, foi uma lei completamente inconstitucional, mas ela foi válida, ela gerou efeitos, foi eficaz socialmente, e mesmo depois declarada nula, continuou gerando efeitos. Eu não sei se isso acontece só no Brasil ou em outros lugares, mas isso, para explicar para o alemão, costuma ser complicado. Veja, Leonardo, ela não criou nada. A lei federal que regulamenta a ação declaratória de constitucionalidade e a direta de inconstitucionalidade, eu não me lembro o número da lei agora, ela prevê, acho que no artigo 23 ou 27, entre o artigo 23 e 27 ali, a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal de propor modulação dos efeitos da decisão, ou seja, embora nós reconheçamos como tribunal constitucional que aquela lei é inconstitucional, é preciso que haja um momento de modulação dos seus efeitos para que o Estado possa se organizar para resolver aquilo. Tem um problema sério e, gente, às vezes as pessoas fazem pensando em má vontade, às vezes pensam que aquilo foi sacanagem, mas muitas das vezes aquilo foi simplesmente uma decisão tomada no calor do momento que precisava ser resolvido e que não há culpa, não há dolo, muitas vezes não há busca nenhuma de causar improbidade. Depende sempre do caso concreto. E, por favor, vocês como alunos de direito, sempre estejam, por favor, eu peço, mesmo que vocês virem promotores públicos, sempre entendam que há possibilidade daquilo não ser exatamente o que você está pensando. Muitas vezes, no calor do momento, na necessidade de resolver um problema, na necessidade de dar vazão para um direito das pessoas, o administrador comete erros ou sabe... Eu vou dar um exemplo aqui de Campinas, já de longa data. Em 1997, 98, eu acho que foi mais ou menos nessa época, ou seja, vocês não vão ter dificuldade agora de saber quem era o prefeito à época. Ele precisava realizar a prestação de serviço de saúde, só que para a população, e ele precisava contratar técnicos de controle de zoonose. A gente estava com um problema à época de dengue, se bem que Campinas é uma cidade que tem problema de dengue até hoje, mas ele precisava resolver um problema de contratação de técnicos de epidemia urgente pela lei federal. Esses técnicos contratados precisavam necessariamente morar no bairro em que eles iam atuar,
Só que não existe concurso público pelo qual você possa colocar no concurso público como condição para passar no concurso público que você mora naquele local. Então a prefeitura não sabia o que fazer. Tinha uma lei mandando contratar e tinha uma outra dizendo que só podia contratar por concurso público, e se por acaso viesse alguém de outro bairro ou de outra cidade, não seria a pessoa correta, porque você não pode forçar a pessoa a morar no... Ou seja, não sabia o que fazer. E o que se decidiu? Se decidiu fazer um convênio com um serviço de saúde particular, e esse convênio permitiu que o serviço de saúde particular contratasse médicos, técnicos de zoonose, etc., para atuar na prefeitura, para atuar para o serviço público. E o que aconteceu? O Ministério Público achou meio estranho. Peraí, no lugar de você fazer um concurso público para ter servidor público aqui na prefeitura, você dá esse dinheiro para um serviço de saúde externo, para ele contratar, para ele fazer o teu serviço? Pô, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma ilegalidade. Onde já se viu um negócio desse? Eu nunca vi, tem ilegalidade, não sei das coisas. Bom, isso foi levado ao Tribunal de Contas do Estado, isso foi levado ao Tribunal de Justiça e foi verificado que, olha, realmente não era a melhor coisa a fazer, mas havia um princípio de justiça e de serviço público que precisava acontecer de qualquer jeito. O administrador não foi responsabilizado, o administrador não foi, o prefeito, o secretário de saúde, eles não foram sequer processados por improbidade administrativa ou por algum crime, simplesmente porque eles estavam buscando a melhor coisa. Você não pode chegar a olhar lá, sei lá, de repente você era uma mosquinha, estava lá no Palácio de Governo Tocantins, eu estava lá e eu sei que eles fizeram coisa errada. Você não sabe. E muito provavelmente, eles não fizeram nada de errado, porque não houve, assim, o dinheiro que estava presente era realmente para fazer aquilo. O que deu errado é que depois que eles fizeram aquela ilegalidade, eles não buscaram a correção por concurso público. Foi mais ou menos aquela situação, pô, isso aqui já está pronto, já resolvemos, vamos resolver os outros incêndios. Eram tantos outros incêndios que eles não arrumaram isso. O judiciário simplesmente falou assim, olha, a gente sabe que vocês têm que arrumar a casa, a gente sabe que o que vocês fizeram não teve, assim, eles como que não houve dolo, não houve problema nenhum, vocês têm tanto tempo para resolver isso. Então, não é que esse ela aqui, não é da ministra relatora que ela criou uma nulidade condicional. A modulação de efeitos da decisão é algo que existe desde que foi criada a lei de controle de constitucionalidade e a lei que trata de controle concentrado de constitucionalidade no Brasil. Então, não é algo do alvedrio da juíza A ou do juiz B, simplesmente foi a melhor forma de resolver uma situação entre as instituições. É o jeito de se resolver. E olha, em termos de instituições, não importa se a pessoa que fez a coisa errada, ela vai ser punida com as penas da lei, se ela vai ser presa, se ela vai ser extraditada. Para as instituições, o que importa é que o funcionamento volte a se restabelecer. Então, isso não é muito problemático em termos institucionais. Nós, infelizmente, temos um coração muito forte, ou um sangue muito quente, nós queremos ver justiça no sentido de punir, de vigiar, de prender, de arrebentar. Se a coisa começar a funcionar bem e as pessoas forem adequadamente atendidas, eu particularmente acho que muito da justiça que precisa ser feita já foi feita. Ok? Mais alguma dúvida? Sério que vocês não têm dúvida nenhuma? Meu Deus! A matéria é muito simples, então. Gente, a matéria é muito complicada, é muito complexa. Se por acaso vocês, depois revisando, tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. A gente usa uma parte da aula para falar sobre isso, tá? Bom, vamos continuar. Item 11. Vícios do ato administrativo. E vício aqui, gente, é no sentido técnico-jurídico, tá bom? Existe uma ilegalidade, existe uma inconstitucionalidade no ato, e por haver essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade, o ato deve ser declarado nulo de pleno direito. E é um problema muito sério, porque mais para frente nós vamos ver uma discussão muito grande sobre se no direito público o ato administrativo, ao ser declarado nulo, ele deve ser extraído do ordenamento jurídico como se nunca tivesse acontecido, ou seja, extirpação dos seus efeitos ex tunc, vamos desfazer tudo que ele causou na nossa vida, se nós vamos manter alguns efeitos, se nós vamos deixar com que ele continue, vamos modular os efeitos, como acontece no direito constitucional, isso tudo a gente vai deixar, esse
essa discussão a gente vai fazer com base na Lei 9784 de 99, mas é depois de nós identificarmos cada um dos tipos de vício aqui do item 11. Eu não sei se vai dar tempo de nós falarmos o item 11 por completo, mas vamos andando, e quando chegar o horário de término da aula, a gente para e continua na próxima. Vamos ler aqui um trecho de... Eu acho que eu já falei isso outras vezes, em que pesem os livros clássicos de direito administrativo, o texto, o livro de direito administrativo da Irene Nohara, professora do Mackenzie, é muito didático. Ele tem um balanceamento muito legal entre profundidade e didatismo. Eu realmente gosto muito do texto dela, embora continue lendo os textos que eu lia na época da minha graduação. Então, vocês podem ver que tem sempre citação dele, Lopes Meirelles, tem sempre citação de José, atual também, José de Santos Carvalho Filho, do Edmina de Araújo, mas também tem, assim, eu gosto de apresentar novos e mais antigos. Vício é um defeito que permite a invalidação do ato administrativo. Ato viciado é aquele que possui um defeito nos seus elementos, que geram sua invalidade. Os vícios provocam a declaração de nulidade ou a anulação do ato administrativo, a depender do caso concreto, conforme será visto. A declaração de nulidade tem a ver com nulidade absoluta. Anulação é um termo técnico que costuma ser utilizado como nulidade relativa. Elie Lopes Meirelles, talvez o mais famoso dos nossos autores de direito administrativo, ele faleceu em 1990. E ele morreu, e nas edições do livro dele, ele continuava dizendo, na última edição que ele escreveu, ele continuava dizendo que só pode existir em direito público nulidade. Direito público não é uma estrutura passível de anulação. Outros autores famosíssimos, tão grandes quanto ele, por exemplo, Seabra Fagundes, sempre entendeu que havia possibilidade de nulidade e de anulação conforme o caso. Os alunos gostam, já que o Lopes Meirelles fala só de nulidade, eu vou ficar com ele que é mais fácil. Cuidado com isso. Desde 1999, ou seja, 9 anos depois que o Elie Lopes Meirelles faleceu, nós temos uma lei 9784 que prevê a possibilidade de nulidade relativa do ato administrativo. Então, não fiquem com Elie Lopes Meirelles, porque tem uma lei 9784 que permite fazer de outro jeito, ok? E outra, tá? Desde 1999, por força dessa lei, o ato pode ser declarado nulo de pleno direito e todos os seus efeitos podem ser convalidados, como se o ato tivesse sido feito dentro de toda a legalidade. Tá? É artigo 55 da Lei 9784. Mais para frente a gente fala, foi só um spoiler, tá, gente? Só para dizer que não é tão simples assim. E, segundo a doutrina, segundo a lei, né, pode haver vício em qualquer um dos 5 elementos do ato: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E, segundo a doutrina e a jurisprudência, existe também o vício no elemento proporcionalidade. Então, existe a possibilidade de, na falta de qualquer um destes 6 requisitos de validade, o ato ser declarado nulo. O superior hierárquico do administrador pode realizar a declaração de nulidade, e quando o administrador realiza essa declaração, o termo técnico é invalidação, e o juiz pode controlar o ato administrativo e pode também declarar a sua nulidade, e o termo técnico aí é anulação. Os antigos também, por exemplo, Miguel Reale gostava muito do termo anulamento. Então, se vocês por acaso ouvirem anulamento, não tirem sarro, não está errado, pelo contrário, tem um texto, tem um livro muito bom do Miguel Reale, chamado Anulamento e... Só porque eu quero lembrar do Miguel Reale, gente, é Anulamento do Ato Administrativo, mas eu acho que ele tem mais alguma coisa escrita ali. Se vocês derem um Google, vocês vão achar. E o livro é pequenininho, foi um parecer que ele deu na década de 60, 70, não me lembro, mas é um texto primoroso, vale a pena ler quando tivermos as aulas presenciais. Eu prometo que eu até levo para vocês. O meu tá com cheiro de página amarela, aquele cheiro meio de... Está precisando... Revogação e anulamento do ato administrativo. Bruna, nada como alguém que sabe do texto. Muito obrigado. Nada como alguém que está na sua biblioteca, né? Excelente. Recomendo, é um baita de um texto. E é fininho, gostoso de ler, e ele antecipa, no texto dele, lá da década de 60 e 70, praticamente todas as grandes discussões doutrinárias que existem até hoje, pós-Constituição de 1988. Bom, vamos
continuar. Item 11.1, vício de sujeito, ok? Eu vou ler. Todo administrador público é sujeito capaz. Gente, sujeito capaz no termo técnico, tá? De repente a pessoa é doida, de repente a pessoa torce para um time errado, de repente a pessoa não curte muito... Bom, não importa, ele é capaz porque ele é maior de idade, ele tem... Aqui é a situação de realização plena dos atos da vida civil, tá? E administrador público, além de capaz, ele é competente, né? O Estado não tem como nomear pessoas incapazes, nem relativamente capazes para exercer atribuições de competência. Caso alguém, por exemplo, o servidor público, ele é interditado pela família, numa vara da família e sucessões, por uma questão de incapacidade psíquica, e ele precisava utilizar da capacidade psíquica para realizar suas competências funcionais, o risco dele ser aposentado compulsoriamente, o risco dele ser afastado é altíssimo, porque o Estado depende para a realização das suas atividades que o agente público seja capaz, certo? Mas veja, capacidade é uma coisa, competência é outra, e competência no sentido de possuir do Estado autoridade para realizar certos atos, e não outros, ok? E aí existem certas situações que nós podemos considerar como problemáticas. Vamos imaginar que a pessoa acabou de ser interditada lá na vara da família e sucessões e continua realizando atos administrativos. Fica meio complicado, né? O cara vai realizar um ato administrativo discricionário, ele precisa apresentar um juízo de valor numa determinada situação, mas o juiz da vara da família e sucessões tem uma sentença de mérito transitada em julgado dizendo que aquela pessoa é doida de pedra. Pelo amor de Deus, tá? Eu fui maldoso agora. Mas, assim, tem uma sentença transitada em julgado baseada em laudos médicos dizendo que aquela pessoa não teria como emitir aquele juízo de valor. E ele emitiu. Claro que você, recebendo aquele juízo de valor no ato administrativo, pode perfeitamente pedir judicialmente a nulidade daquele ato, porque a autoridade pública não pode ser considerada competente por causa desse vício de capacidade. Mas isso é uma situação fora das exceções que eu apresentei aqui para vocês, né? Mas vamos lá. O funcionário, ele pode ser de fato, ele pode ter investidura irregular e ele pode ser um gestor de negócios públicos. Veja, ele está realizando atos públicos, ele tem a aparência de ser um administrador público, mas ele não tem aquela competência. Existem as três situações: funcionário de fato, investidura regular e gestor de negócios públicos. O funcionário de fato, eu acho que é o exemplo mais engraçado que tem, né? É um exemplo meio Nelson Hungria em direito penal, em que o servidor público ele acabou de se aposentar compulsoriamente, ele tem 76 anos de idade, mas ele não sabe o que fazer, ele continua indo para o cartório, continua indo para o gabinete, e lá ele continua despachando como se não tivesse sido aposentado compulsoriamente aos 70 ou aos 75 anos. E aqui ele continua realizando atos, e aqueles atos estão aplicados. Veja, aqueles atos são nulos, porque, afinal de contas, ele não é mais administrador público. É mais ou menos o caso do, sei lá, o Jonas Donizete, ele continua prefeito de Campinas até o fim do seu mandato. Vamos imaginar que no ano que vem ele não é mais prefeito, ele não é nem pode mais ser candidato, ele continua em janeiro e fevereiro despachando lá. Gente, eu estou dando um exemplo bem estilo manual de direito penal, para deixar bem clarinho que isso é a situação do funcionário, que você pensa que aquela pessoa é servidor público, e na verdade ele não é, ou ele já foi, assim, ele está lá no gabinete, ele está lá no guichê, ele está agindo como se fosse servidor público, você acha que você recebeu algo dele que você tem certeza que se resolveu, ele fez de boa fé, você recebeu de boa fé, e aquilo pode ser declarado nulo, porque, na verdade, aquilo não foi feito por autoridade pública. Existem servidores com investidura irregular, ou seja, ele é servidor público, ele é competente para fazer certas coisas, mas não faz sentido algum o secretário de Cultura baixar uma norma dentro da Secretaria de Saúde ou vice-versa. Sabe? De repente, o secretário de Saúde não estava presente para uma questão de emergencial da Covid-19, e a única autoridade competente na prefeitura era o secretário de Cultura, que se investe regularmente naquela situação e baixa o ato. Aquele ato, na verdade, é nulo.
porque não foi baixado pela autoridade que deveria. Quer dizer, é um servidor público que baixou, mas não é o servidor público que deveria ter realizado aquele ato. Então, existem essas situações de investidura regular que podem efetivamente causar nulidade do ato. E também existe a questão de gestor de negócios públicos, que, na verdade, é uma pessoa privada, de direito privado, é uma pessoa natural, que, em determinada circunstância, numa situação fora da... Assim, não havia nenhum servidor público no local, é uma situação emergencial, ele acaba realizando um ato que deveria ser feito por um agente público. Ele não é servidor público, mas numa situação específica, na realidade, ele, sei lá, é o exemplo que os autores costumam dar. A pessoa vai para a maternidade pública e praticamente começa a dar a luz na fila da entrada e pessoas da fila ajudam a parturiente. São pessoas que não eram para ter feito aquilo, mas fizeram, um que eu gosto mais, os sinais de trânsito estão todos quebrados, está um baita de um trânsito, um baita de um engarrafamento, uma pessoa que não é fiscal de trânsito começa a arrumar o trânsito como se fiscal de trânsito fosse. Ele não recebeu aquela atribuição estatal, agiu de boa fé, quis resolver um problema, e isso é entendido como uma situação de gestão de negócios públicos. Ele estava lá no interesse público, mas não era para estar, mas realizou atividades. Então, todas essas situações podem ser entendidas como situações que causam a nulidade do ato administrativo, ok? E, de todo modo, há vício no elemento competência, tanto nos casos de desvio de poder, ainda que esse se refira inicialmente à finalidade do ato, quanto principalmente no chamado excesso de poder, em que o agente competente transborda a competência para ir além do que autoriza a função administrativa. A lei dá para aquela autoridade competência para fazer isso, e ele resolve ir além, ele resolve fazer mais do que a lei determinou para ele. Puxa, mas ele é uma pessoa com boa vontade, ele quis fazer aquilo, estava na melhor das boas intenções, ele quis ir além. Veja, a lei é o limite das boas intenções. Ir além disso, por melhores que sejam as suas intenções, todos esperam que o limite da lei seja cumprido. Ir além pode causar problemas para pessoas, porque as pessoas sabem que existe um limite. Ah, mas ele fez na melhor das boas intenções, não tem problema. Anula na melhor das boas intenções e se restitua à legalidade. A moralidade, ela não existe para ampliar ou ver a lei com bons olhos ou maus olhos. A moralidade é um outro princípio que também, junto com a lei, entende que o interesse público está limitado pela legalidade, não pela moralidade. Ok? Veja, eu vou dar um exemplo bem complicado para todos nós. Se por acaso você é religioso, é muito provável que a sua família, ou você mesmo, você mesma, decidirá pelo nascimento de um feto anencéfalo. Porém, o ordenamento jurídico brasileiro autoriza que pessoas elas decidam pela interrupção da gravidez numa situação dessa. Por mais religioso que alguém seja ou não seja, existe a possibilidade jurídica de se realizar coisas que moralmente, para o seu grupo moral, aquilo não é adequado. A moral administrativa ela não está vinculada à moral privada ou à moral particular das pessoas. Tanto que, quando a gente fala de moralidade, no direito administrativo, nós temos 3 limites. Nós temos a questão da corrupção, a questão do nepotismo e a questão da improbidade administrativa. Todas as outras questões, elas envolvem a compreensão moral que deve alterar a Constituição, deve alterar a legislação. Não é nesse sentido aqui de, puxa, eu acho melhor você fazer tal coisa. Olha, eu acho melhor que o administrador público aplique a lei. É nesse sentido que eu falei, e utilizei a questão do feto anencéfalo, porque existem poucas questões envolvendo moralidade pública e privada que são tão sensíveis quanto numa situação como essa. Houve a criação jurisprudencial de uma nova forma de entender, por meio de uma DPF, os limites legais da proibição de aborto, do aborto como crime. Esta discussão acadêmica, ela é muito rica e ela é muito problemática, porque ela causa acirramentos emotivos e emocionais muito grandes, baseados nos fundamentos de grupos sociais variados, que veem naquilo uma afronta a princípios fundamentais de seu grupo moral, e dos dois lados. E eu não quero tocar nesse assunto, eu apenas trouxe este exemplo
como situação em que a lei determina determinada coisa e onde ir além e onde ir a quem é sempre uma discussão polêmica. Em direito administrativo, essa polêmica é um pouco menor, mas ela também se faz presente. Eu, se por acaso não me expliquei direito a respeito disso, eu falo de novo, não tem problema algum, não foi com a intenção, de forma alguma, de causar polêmica. A última coisa que eu quero nessas aulas gravadas é que vocês se sintam polemizados por qualquer assunto, ok? Continuando. Vício de forma. O ato deve ter forma prescrita em lei. Não cumprir tal forma ou não cumprir integralmente vicia o ato administrativo. Forma, segundo a maior parte da doutrina, possui duas acepções. A exteriorização do ato, que é a concepção restrita pela qual se exige forma escrita e por meio de decreto, portaria, licença, etc. Bom, eu já escrevi que a forma restrita é essa daqui. As formalidades e essa aqui, gente, é a que eu prefiro que vocês fiquem, porque existe também a ideia de forma no sentido de formalidade e procedimentos. E aí é uma concepção ampla que eu chamo de formalismo ou de rigorismo. De qualquer forma, um exemplo de formalidade é a motivação do ato. E aqui vale a pena registrar direito administrativo 1, que motivação sempre está vinculado ao elemento forma. Motivação não se vincula ao elemento motivo, porque motivação é a exteriorização do motivo que se dá pela forma, ok? E nunca confundam a forma escrita com os estilos de linguagem, com os rebuscamentos, sabe? Por favor, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que é fundamental. Vocês não estão obrigados a escrever no preâmbulo, numa petição inicial, venham muito respeitosamente perante Vossa Excelência. Vocês não estão obrigados a começar uma ata de cartório dizendo que no ano do nosso Senhor Jesus Cristo de 2020, em 13 de setembro, perante mim, escrevente autorizado, você não precisa fazer isso. Se você for juiz, você não precisa começar uma decisão interlocutória com a frase vistos, etc. Isso não é obrigatório. Você não precisa terminar um ofício apresentando seus protestos de recomendação, estilo e levado à consideração. Não há essa necessidade. O que é necessário, o que é fundamental na forma, é que, ao pegar um documento escrito, e esse é um ato administrativo, você consiga identificar os outros 4 elementos. Você consegue ver quem foi a autoridade competente que baixou aquele ato? Beleza, elemento competência, cheque. Motivo. Qual é o fundamento legal e qual é as condições fáticas que determinam a realização desse ato? Tá aqui, já vi. Qual é o objeto? Ou seja, o que é o ato administrativo sendo realizado e assinado na minha frente? Tô vendo aqui, tá certo. Tá determinado, é determinável, mas foi determinado, ok. Qual é a finalidade pública desse ato? Beleza. Ótimo. Se você, por acaso, pegou um documento e você consegue, pela leitura, pela análise daquilo, identificar os elementos, a forma está cumprida. Você não conseguiu, não há motivação. Ou seja, você não consegue encontrar o motivo porque não foi formalizado. Qual é o motivo? Vício. A autoridade competente não assinou. Vício. Aliás, eu até lembrar uma situação engraçada, né? Foi semestre passado, né, o ministro da Justiça pediu demissão sob o argumento de que um delegado da Polícia Federal teria sido demitido por ele, né? O ato de exoneração do policial saiu no Diário Oficial com assinatura do ministro que pediu demissão sob a alegação que não foi ele que mandou a demissão. Quer dizer, assinaram um ato de demissão com a assinatura de alguém que não assinou, sabe? É uma situação bem complicada, mas é pela forma que nós podemos identificar se uma coisa aconteceu de um jeito ou de outro, ok? Por isso que a forma é tão importante. Se vocês não puderem utilizar a forma para controlar os atos, mesmo que o ato seja gestual, seja oral, para que haja controle é preciso que depois seja reduzido a termo escrito, ok? Item 11. Gente, 9h30, eu peço perdão a vocês, eu me divirto nessas horas, eu não vejo o tempo passar, vocês me perdoem. Na aula que vem eu me comprometo a baixar a plataforma Teams
no computador para poder ter ter a felicidade de ver mais de uma pessoa por vez na tela. Eu agradeço muito a presença de todos. Agora, vocês... Oi? Oi, Josué, bom dia. Aqui é a Bruna, tudo bem? Tudo bem, Bruna. Muito bom ver você também. Eu queria pedir uma licença, porque assim, hoje é aniversário da nossa amiga Bruna, outra Bruna. Com gravação ou sem gravação? Quer que eu fique gravando? Sim! Com gravação. Daí a gente queria pedir a sua licença para poder cantar um parabéns para ela, porque todo ano a gente faz alguma coisa lá na faculdade. Gente, eu vou chorar. Eu bato palma junto. Mas, gente, 1, 2, 3 e já! Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos. Aí, Bruno. Tudo! Então, como é que é? É pique. É hora. Sim. Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruno. Parabéns. Obrigada, gente. Coração. Ai, eu vou chorar também. Meu Deus. Obrigada. Gente, olha o que eu consegui fazer. Será que a Josué está aqui ainda? Eu tô... Muito obrigada, viu, Josué? De nada. Estou feliz. Na próxima aula, vocês, apesar da Bruna não fazer aniversário, podem manter as câmeras ligadas, tá bom? A gente vai manter. A gente perdeu a vergonha. Perfeito. Gente, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Felicidades pelo aniversário. Deus abençoe você, abençoe a todos vocês e até terça-feira que vem a gente continua a matéria nesse ponto. Vocês me lembrem, por favor. Vocês começaram a fazer bagunça e eu perdi a anotação. A gente lembra. Obrigada, Tá bom, gente. professor. Muito obrigado. Tchau, Tchau. Bruno. Parabéns. Tchau, gente. Ah, que Obrigada. belezinha. Emocionada.